Vamos nessa! Muito boa noite, boa noite. Vamos fazer aqui o testezinho da conexão. Deixa eu só ver assim que alguém entrar, a gente confirma aqui. Dr. Ricardo, beleza. Dr. William, já vamos conectando aí. Queria pedir se alguém puder só checar conexão, o áudio, estão conseguindo me ouvir? A gente já vai iniciando aqui. Doutora Maria Eduarda, doutora Raíssa. Boa noite. Tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia. Deixa eu até ligar minha luz aqui. Opa, clareou, Deus. Vamos lá, turma. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Perfeitamente. Perfeito, maravilha. Só mexer aqui minha luz. Boa, gente. Vamos lá, muito boa noite, doutor Ricardo, doutor William. Vou fazer aqui as apresentações iniciais. Hoje a gente está fazendo uma live bem especial, com aqui 3 cirurgiões plásticos de São Paulo, Curitiba e eu aqui de Floripa. Vou fazer apresentações aqui iniciais, começando pelo meu amigo William. O William é cirurgião plástico em Curitiba, formado pela Universidade Federal do Paraná. E a gente se conhece por conta do meu irmão, que ele trabalha no Hospital Horácio Gatti, onde o William conheceu, e até foi, acho que em Curitiba, num evento em Curitiba, que eu estava dando uma aula, em que a gente conversou sobre isso. Pessoal, tá baixo o meu volume? Meu som? Eu tá um pouquinho baixo, mas eu tô te ouvindo. Tá um pouco, Rádio. Eu vou trocar, porque eu acho que esse fone aqui eu peguei ele, mas ele está sem bateria. Bom, daí eu conheço o William. E o Ricardo, formado pela Universidade de Santa Casa de São Paulo, foi meu R5 na residência de cirurgia plástica no Hospital do Servidor Municipal de São Paulo. E também tem a formação no Pérola Byton, né, Ricardo, da cirurgia de reconstrução de mama, principalmente, né, também na parte oncológica, assim como o William também tem a parte da reconstrução oncológica aí no currículo. Assim como eu também tenho. Então, acho que nós 3 fizemos um caminho muito semelhante de formação. Deixa eu dar as boas noites. Começa por você, William. Boa noite, Raido, boa noite, Ricardo. É um prazer estar participando dessa live aí, tripla, né? Eu acho que é um tema, claro, que desperta muito. Hoje mesmo, eu falei que estamos aqui com o residente de vocês também, né? Que é o Julian, que está passando estágio com a gente. Então, querendo ou não, existe aí muita coisa em comum. E eu agradeço o convite. Vamos ver se hoje a gente bate esse papo aí bem honesto e tranquilo, esclarecendo algumas dúvidas aí para todo mundo que está online. Obrigado. Perfeito. Ricardo. Boa noite, Rádio. Boa noite, William. Então, agradeço o convite também. O Rádio, ele montou um roteiro, achei bem interessante. Que a gente vai falar um pouquinho da experiência pessoal de cada um. Acho que isso é importante colocar também, como a gente se expôs, se posicionou nessa área, né? Como que isso aconteceu para a gente. Responder as perguntas mais frequentes também. Então, eu agradeço o convite e o som melhorou, viu, Heather? Agora está ótimo. Maravilha. Então, gente, eu vou explicar assim, o nosso roteirinho, como ele vai funcionar. Vai ser uma live bem interessante, sem medir palavras, sem esconder nada, ficar com medo de falar alguma coisa, a gente já conversou a respeito. A gente vai dividir em 3 blocos. No primeiro bloco a gente vai falar sobre controvérsias, sobre o que se sabe realmente sobre doença do silicone, sobre síndrome ásia, sobre explante. Numa segunda parte a gente vai conversar sobre pontos polêmicos, como que é a nossa conduta em relação a dreno, mastopexia, lipoenxertia, os pontos mais controversos e que as pacientes mais têm dúvidas. E na última parte a gente vai responder daí algumas perguntas, então se vocês quiserem mandando aqui as perguntas de vocês, vão colocando. E quanto mais gente vocês puderem chamar, então tem o aviãozinho de papel ali embaixo, mandem, compartilhem, porque vai ter muita informação bacana e é o tipo de informação que vale a pena a gente compartilhar. Principalmente porque tem muita dúvida a respeito justamente de onde a gente vai começar. Afinal de contas, ásia e doença do silicone são a mesma coisa? Contratura capsular é doença do silicone? Vamos começar então separando. Eu vou fazer uma breve introdução explicando o que é contratura capsular e depois eu vou deixar para o
para o William falar sobre a Ásia e o Ricardo fala sobre a doença do silicone. Então, o que não é Ásia, doença do silicone e linfoma de células anaplásicas, chama contratura capsular. Qualquer coisa que a gente coloca dentro do nosso corpo, o corpo faz uma película ao redor, formando uma cápsula, para isolar aquele corpo estranho do restante do organismo. Isso acontece num brinco, numa válvula cardíaca ou numa prótese de mama. Com o passar dos anos, essa cápsula ela pode ficar mais grossa e mais dura, e isso a gente chama de contratura capsular. A gente sabe que a chance disso acontecer ao longo dos anos vai aumentando, e mais ou menos em 10 anos de uma cirurgia estética, em torno de 5% das pacientes têm essa contratura. Tratamento, retirar a cápsula, fazer a troca da prótese. Quando a gente tem contratura, não é algo que a gente sente da noite para o dia, mas ao longo de meses, à medida que a prótese vai sendo apertada pela cápsula, a gente vai sentindo o colo, o toque mais duro, o contorno um pouco mais marcado, e eventualmente a gente pode sentir desconforto também, diferenças entre um lado e o outro. Isso, contratura capsular, não é Ásia, não é doença do silicone. William, vou deixar contigo então o que é síndrome Ásia. Gente, na verdade a síndrome Ásia é uma síndrome descrita em 2011 por um imunologista israelense, Yehuda Schoenfeld, em que ele juntou, na verdade, algumas patologias autoimunes num grupo só, em que ele denominou de uma síndrome autoimune inflamatória mediada por um fator adjuvante, por adjuvantes. Dentre esses adjuvantes, a prótese de silicone pode ser um deles. Mas existem outros fatores, como ácido hialurônico, escaleno, alumínio, alguns veículos de alguns tipos de vacina. Então é difícil a gente misturar tudo, pôr num balde só e falar que todo mundo que tem silicone vai ter Ásia, ou não. Existe. Eu já tratei algumas pacientes, o Ricardo depois pode falar um pouco do trabalho que ele publicou na revista, que fala do tratamento desses pacientes com o explante. A gente verifica uma melhora de alguns sintomas, porém não é um diagnóstico fácil. Muitas vezes a gente conta com o apoio dos colegas reumatologistas, imunologistas, alergistas, procurando um diagnóstico como a síndrome Ásia. E, na verdade, acaba sendo muitas vezes como um diagnóstico de exclusão. Mas que há essa associação com o silicone, a gente acredita que sim. Que todo mundo que tem silicone vai ter Ásia, a gente acredita que não. Então é bem legal ponderar isso, porque muitas pacientes às vezes correm no consultório achando que tem Ásia e na verdade não chegaram aí num imunologista, um alergologista ou até mesmo num reumatologista. Então, para o diagnóstico preciso dessa síndrome, a gente precisa ter um tratamento, uma investigação multidisciplinar, contando sim com o cirurgião plástico também. Perfeito. Ricardo, doença do silicone, é contratura, é Ásia ou é outra coisa? Então, doença do silicone, a semiásia, contratura, linfoma anaplásico, são coisas diferentes. Há muita desinformação nesse sentido. Então, a doença do silicone é uma tradução livre de um movimento que começou nos Estados Unidos, que é o Breast Implant Illness, que é o BII, que a gente traduziu como doença do silicone. Então, originalmente, é uma miríade, uma constelação de sintomas que podem estar relacionados à prótese de mama, a prótese de silicone. Então, são sintomas compartilhados por diferentes pacientes que apresentam prótese de mama, mas não é uma doença reconhecida pela classe médica, ou seja, diferentemente da semiase, que a exemplo de muitas doenças reumatológicas tem critérios maiores e menores para o diagnóstico, doença de silicone não. Então, muitas vezes a paciente se autodiagnostica, vê uma relação de 30, 50, 70 sintomas, dependendo dos grupos, né? E faz isso. Então, são sintomas, ninguém está negando que não seja, a gente tem que acolher, tem que observar, mas não tem critério diagnóstico, não tem nenhum exame que pode fazer esse diagnóstico. E são sintomas compartilhados por pacientes que apresentam a prótese de mama. São sintomas inespecíficos. Então, se for ver, é queda de cabelo, fadiga, dor muscular, dor articular. E a contratura, para nós que somos cirurgiões, é algo mais objetivo, ou seja, o cirurgião sempre tem essa visão, né? Tem um abscesso, drena, resolve. Então, contratura é o que o Raido falou. Linfoma anaplásico, a gente vai falar mais para frente, também é outra coisa, tem critérios bem definidos. Então não. Então, doença de silicone não é a mesma coisa que semiase e não dá para pôr no mesmo saco tudo. Então, tem paciente que fala que uma mama ficou diferente da outra, é doença de silicone, ou seja, assimetria, não é. E aí tem uma outra parte que a gente precisa esclarecer muito, que
sentir algo na mama não necessariamente tem relação com silicone. Na maioria das vezes, não é ásia, não é silicone, não é, contratura, não, é a mama. E tem muita mulher que está pensando que é só prótese, mas você pode ter um nódulo, você pode ter um cisto, você pode ter uma mastite, você pode ter até um câncer de mama e que não tem relação alguma com tudo que a gente está falando sobre o silicone. Então, sempre que tiver alguma suspeita, a primeira coisa começa pelo ginecologista. Tem prótese de mama? Consulta com o cirurgião plástico. Mas não sai se diagnosticando de cara achando que você tem doença do silicone, que tem sindromiase, que tem linfoma. Outras coisas são infinitamente mais frequentes. Isso acaba sendo um problema, né, William, que a gente acaba recebendo muitas pacientes que têm informações, só que as informações estão totalmente desencontradas. Você tem visto isso no consultório? Você sabe que cada vez mais é mais frequente a paciente que já vem com muita informação, né? Os grupos de apoios, eu conheço as meninas dos grupos, são meninas que estudam muito, que leem artigos científicos, que traduzem, resumem, estudam. Algumas delas até trazem artigos mais recentes e me mandam artigos a respeito sobre o BII, a síndrome-ásia. Então, existem essas líderes de alguns grupos, né? A Flávia, a Val, enfim, a Lari, a Ludmilla, que são meninas estudiosas. Mas é bem isso, assim, às vezes a paciente lê alguma coisa, se identifica com aquilo, se autodiagnostica e compra aquilo como uma verdade absoluta, né? Mas cabe a nós, cirurgiões plásticos, médicos de maneira geral, tentar desmistificar um pouquinho. Por exemplo, eu atendi uma paciente de Goiânia que ela está com seroma tardio e ela passou no cirurgião plástico, mastologista e oncologista clínico e ninguém suspeitou do BI-ALCL. Eu pedi para ela coletar, foi hoje isso, pedi para ela coletar a amostra para mandar para a citometria de fluxo e histologia oncótica, o laboratório falou que isso não existe. Então, dos dois lados, né? Existe aquela paciente que talvez tenha mais informação do que alguns colegas, e existe também aqueles colegas que não têm a informação que deveriam ter, né? Então, falta um pouquinho de compasse nessa troca de informações. Eu sou muito claro, eu falo assim, Dieter, pergunto para o paciente, que remédio você está tomando? Ah, tomo tal remédio. Espera aí que eu vou procurar no Google. Eu não sei que remédio que é esse. Então, esta falta, às vezes, falta de empatia, né? A paciente chega assim, poxa, doutor, né? Eu coloquei a prótese, eu vi que pode dar queda de cabelo. O que o senhor acha disso? É mais fácil falar, não tem nada a ver com isso, né? Isso é coisa da tua cabeça? Não é bem assim, né? E hoje a gente já viu até alguns artigos, tem um artigo do Fadi Nahai que ele fala que essas queixas devem ser verificadas, devem ser acolhidas, essa paciente deve ser atendida e encaminhada para o caminho correto para investigar isso. Então, às vezes, falta um pouquinho de compasse, eu acho, né? De encontro de ideias e informações, essa troca de ideias e informações entre médico e paciente. Isso é bem interessante, e até eu queria escutar a tua opinião, Ricardo. Parece, como a gente acabou meio que ficando referência, né, de cirurgia de complexidade, de explante e tudo mais, a gente ficou no meio, entre quem está absolutamente contra o silicone e quem está absolutamente ao favor. Parece que a gente está extremamente polarizado nisso, né? E a gente vê que isso não é só em relação à cirurgia plástica, ao silicone, mas em diversas outras coisas no mundo, inclusive política, cultural e tudo mais. Você tem visto essa polarização, Ricardo, também no consultório? Até com os colegas, né? Porque os pacientes que vêm aqui, como o William falou, normalmente os pacientes vêm, elas já leram muito material de qualidade, então são pacientes bem informados e muitas informações procedem. E elas têm uma visão bem comedida, assim, bem com o pé no chão da situação, né? Então tem pacientes que falam assim, olha, eu tenho a prótese, eu fiquei com 10 anos com ela, ficou tudo bem, não tive nada, eu quero tirar, pronto. Para mim tá perfeito, ou seja, não preciso nada. Se em algum momento o paciente quer retirar a prótese, para mim é o suficiente. Mas tem alguns médicos, tem alguns pacientes que realmente, ou seja, não veem os dois lados, né? Polarizam, um pouco extremo e sempre fica uma discussão, pelo menos uma visão empobrecida. Você tem que ver os dois lados, né? Então, não dá para demonizar e não dá para também ignorar e não perceber o que está acontecendo, né? Das pacientes procurarem movimento
Começou mais forte nos Estados Unidos, agora aqui no Brasil também está muito forte. Então, eu acho que a polarização empobrece a discussão. Uhum. Exato, exato. Eu vou começar com a primeira polêmica. Às vezes a gente escuta algumas pessoas falando que o silicone foi proibido. Tudo em função do black box, do warning que saiu do FDA no ano passado. Afinal de contas, o silicone foi proibido? Se o silicone foi proibido? Uhum. Não foi proibido, não. Eu acho que até esse movimento do Breast Implant Illness, do Explant nos Estados Unidos, que acaba repercutindo aqui também no Brasil, querendo ou não, somos um dos países que mais realizam cirurgias plásticas no mundo, né? Isso tem muito a ver também, e logo depois, um pouquinho antes, veio a questão do linfoma, né? E logo depois, ali em julho de 2019, uma prótese famosa foi suspensa de venda e teve recall. Então, são vários eventos que levam a haver uma desconfiança generalizada do silicone. Tem até gente perguntando, vocês são contra, a favor de silicone? Eu falei, gente, não que eu seja contra, mas talvez eu não seja totalmente a favor. Eu acho que o silicone tem a sua importância, tem a sua necessidade em alguns casos, mas generalizar que silicone sempre vai fazer um bem para paciente ou sempre vai fazer mal, é a questão que o Raidon falou e que o Ricardo também, da polarização. Você não precisa ser totalmente contra, você não precisa ser totalmente a favor. Eu acho que tem que ter um equilíbrio nisso. Eu acho que as regras têm que ser claras, né? Hoje, se alguém falar, a prótese é vitalícia, peraí, né? A gente sabe que não é. Não existe linfoma, poxa vida. Então vamos com calma, né? Então, as regras têm que ser claras. Da mesma maneira que a paciente vem no consultório, igual o Ricardo falou, ela tem o direito de pôr, ela tem o direito de tirar. Eu como médico dessa paciente, vou esclarecer quais são os riscos e benefícios do explante. E ela vai decidir isso junto comigo, né? Aquele médico de antigamente que falava assim, eu estudei, que eu sei, eu sou detentor do conhecimento supremo e eu sei o que é melhor para você, esse médico para mim existe ainda, mas ele está ultrapassado. Eu vou abrir aqui uma caixa dentro do problema cirurgia plástica dos cirurgiões plásticos, que até alguns anos atrás, vamos botar uma linha de tempo 5 anos atrás, se um paciente chegasse no consultório com múltiplas contraturas capsulares, ou que ela simplesmente falasse assim, eu não quero mais a prótese, eu quero diminuir o tamanho da mama, o quanto isso seria um problema para o cirurgião plástico? O que você acha, Ricardo? Isso seria um problema, o cirurgião plástico, há 5 anos atrás, se a paciente chegar e falar assim, eu quero tirar a prótese, seria um problema? Você acha que ele teria alguma dificuldade de fazer isso? Talvez tivesse, depende muito do caso. Então, na minha prática, a dificuldade maior são naquelas pacientes que têm pouca mama e que eu tenho que passar bem claro como vai ser o resultado estético, ou seja, a preocupação tem com a saúde, tem com a contratura, mas a paciente sempre se preocupa com a parte estética também. Deixa eu melhorar a minha pergunta, tá? No caso de uma paciente que ela não quer mais a prótese, por exemplo, porque a mama está grande, ou porque ela já teve várias contraturas e que ela tenha tecido. Mais pra frente nós vamos falar disso, da questão estética. Mas se fosse uma paciente que falasse para você, minha mama está muito grande, eu acho que tirar a prótese para mim vai ficar melhor. Seria um problema? Você acha que a maioria dos cirurgiões plásticos veria isso como um problema há 5 anos atrás? Talvez visse. Então, o tema do explante agora está sendo mais discutido, né? Ou seja, esse movimento grande, está tendo reportagem, está tendo uma repercussão muito grande. Então, o tema está mais atual, os cirurgiões estão estudando, estão correndo atrás. Mas vai um pouquinho da filosofia de cada cirurgião, ou seja, para mim, sempre eu preferi fazer as mamoplastias sem a prótese. Então, algo de filosofia. Teve uma época, logo depois da residência, que todos falavam que na redução da mama tinha que colocar prótese, que ficava o resultado melhor. Eu sempre via isso como contrassenso, não fazia sentido para mim. Para que eu teria que reduzir mais a mama ainda para poder caber uma prótese, e normalmente uma prótese pequena que não vai fazer diferença nenhuma esteticamente, então na filosofia da minha prática isso nunca fez sentido. Mas é meu, pessoal. Tem médicos que realmente, na prática deles, estão acostumados a colocar prótese, sempre gostaram dos resultados. Então, respondendo objetivamente, sim, 5 anos na maioria dos médicos, sim, dos cirurgiões, mas, ou seja, em termos gerais, né, isso varia da prática de cada um.
Perfeito, perfeito. A gente teve um boom desse tipo de cirurgia, né, William, de redução da mama associando com prótese. Que é estranho, porque o princípio básico da prótese seria aumentar a mama. Então, se você está reduzindo, por que colocaria uma prótese? Algumas pessoas que defendem, os cirurgiões também defendem, é a ideia de dar mais contorno, dar mais consistência para a mama, mas não que isso fosse uma necessidade. Aí acabou abrindo um outro porém, né? Que foi o que o Ricardo até tinha citado. Assim, e se eu fiquei insatisfeita com o resultado, isso é doença do silicone? Não, obviamente que não. Mas também mostra que a gente passou por um período de mais ou menos 10 anos atrás em que a gente indicou prótese para todo mundo e provavelmente muita gente não teria necessidade. Como que você vê esse cenário, essa retrospectiva assim, de 10, 15, 10, 5 anos atrás? Eu acho que, inclusive, o aumento pela procura do explante é, inclusive, por causa dessas pacientes que colocaram próteses há 10 anos atrás e que hoje não entendem como algo viável trocar e colocar uma nova prótese. Então, existe essa paciente também que teve essa vontade de fazer uma mamoplastia de substituição, diminuir a mama e colocar uma prótese, e que depois que ela viu que a mama, da mesma maneira, cedeu e perdeu um pouco do resultado que ela tinha obtido anteriormente. E o resultado se perde, seja com ou sem prótese. O que eu acredito que o uso da prótese é para realizar um resultado estético X, né? Então, aquela paciente que quer uma mama com mais contorno, com mais volume, com colo mais marcado, ela não vai ficar satisfeita se a gente não fizer com uma prótese. Então, os objetivos são diferentes. Acontece que, popularmente, culturalmente, tem-se que uma mama mais bonita é uma mama com uma prótese. Então, isso acaba extrapolando, talvez, até a vontade da paciente, e sim uma questão cultural, né? De que prótese é igual a uma mama bonita. E a gente vê, na realidade, que isso não é uma verdade absoluta. O que eu acho é que, quando a gente fala em explante, eu falo, é um passo além que a gente tem que falar. A gente tem que falar sobre padrão de beleza. Colocar a prótese deixa a mama dentro de um padrão. Mas você quer esse padrão? Eu achei um barato uma vez, uma paciente veio para mim, doutor, eu quero passar protetor solar assim. Eu cansei de passar protetor solar para baixo, eu quero passar com o contorno da minha mama. Ou seja, ela deixou claro que ela quer uma prótese. Então, eu acho que, cronologicamente falando, 10 anos atrás houve um boom do silicone, 5 anos atrás eu acho que ainda continuou. Hoje a gente está atendendo essas pacientes que procuram uma opção à prótese por insatisfação estética, por contratura de repetição, por medo do câncer da prótese, por vários motivos, né? Agora, às vezes, o que eu sinto, que às vezes o cirurgião, quando recebe essa solicitação da paciente, o que colocou, às vezes pode se ofender, fala, por quê? Você não gostou do resultado da minha cirurgia, né? Então, existe também esse descompasse na narrativa. Na verdade, não, porque hoje minha vida é diferente, meus princípios são outros, minhas prioridades são outras, e que não incluem ter uma prótese no meu corpo. Perfeito. William, eu vejo nitidamente 3 perfis de paciente que eu tenho atendido. Pacientes exatamente como você falou, que colocaram a prótese há 10 anos atrás, que hoje não se vê mais com a prótese. Geralmente são mulheres que estão entre os 30 e 35 anos, que estão ou com o primeiro ou com o segundo filho na faixa ali entre 3 e 5 anos, que o tamanho da mama incomoda, que tem algum desconforto, que o ajuste da roupa, e que não se vê mais com prótese. E até alguma delas muitas vezes falam o seguinte, eu nem lembro por que eu botei prótese. Eu acho que todo mundo estava colocando, eu coloquei também. E aí eu até faço um exercício com elas. Eu faço o seguinte, a partir do momento que você decidir por tirar a prótese, tá? Um pouquinho antes disso, nós vamos entrar na máquina do tempo, você vai voltar 10 anos atrás e vai falar para você, de 10 anos atrás, que estava colocando a prótese, olha, fica tranquila, que se lá na frente você quiser tirar a prótese, você não sofra por isso, tá? Desconsiderando aqui que possa ter tido algum tipo de problema, complicação e tudo mais. E depois nós vamos pegar a máquina do tempo e nós vamos para daqui 10 anos. Então imaginando que você está ali com 30, daqui 40 anos. Se daqui 10 anos você não tiver satisfeito do seu corpo, se quiser fazer alguma mudança e eventualmente até querer colocar uma prótese de novo, tá tudo bem. Então o que a gente nota muito nessa fase da idade é uma cobrança excessiva e muita culpa também que se carrega por daí diversos fatores. E isso eu vejo que pesa muito nessas pacientes. Então são pacientes que não estão com sintomas, que simplesmente só não querem mais a prótese. Imagina assim, como o Ricardo falou, ela tem a mama grande, mesmo que ela não tenha prótese, e ela quer reduzir. Para mim é a mesma coisa, ela simplesmente quer ver o corpo dela diferente e está tudo bem. Um segundo grupo são as pacientes que estão com muitas informações e muitas dúvidas.
esse é o grupo mais difícil. Afinal de contas, ela tem ou não tem um sintoma? Eu li, eu acho que eu tenho, mas não é sempre que eu tenho. Então esse é o meu segundo grupo. E o terceiro grupo é aquelas pacientes que claramente você vê uma série de sintomas que muitos deles são subjetivos, sim. É difícil você quantificar a fadiga, mas a queda de cabelo você consegue quantificar. Você consegue vendo nos meses isso mudando. Então tem sintomas que a gente consegue sim quantificar. Então hoje eu divido nesses 3 grupos. Ricardo, como que você tem visto a evolução, o teu acompanhamento no consultório? Você consegue identificar algum padrão dos pacientes? Eu concordo com o que você falou. Então, tem alguns grupos. Tem, como cirurgiões que somos, né, tem aquele grupo que realmente tem seroma, que tem contratura de graus mais elevados, que a prótese rompeu. Isso é fácil, né? Ou seja, tem que tirar, tem que reconstruir. Então, são grupos que têm algo ou seja, tem uma indicação cirúrgica precisa, né? Cirurgicamente. Tem um grupo de pacientes que, como o William falou, que não se identificam mais, que as razões pelas quais colocar na prótese há 10 anos não existe mais atualmente, já teve filho, não se identifica mais com a prótese, simplesmente quer retirar. E tem as pacientes que têm os sintomas inespecíficos, que eu deixo bem claro, né, que é uma possibilidade de melhora, não é uma garantia. E, por fim, tem as pacientes que querem retirar pelo receio, ou seja, não tem sintoma, não tem nada, gosta da prótese, essas são as mais difíceis. Gosta do resultado da prótese, mas elas têm como uma espada na cabeça, ou seja, elas não conseguem conviver com essa chance de, eventualmente, a prótese dar algum problema. Elas não conseguem, ou seja, uma vez que ela foi exposta a essas informações, ela consegue mais conviver com a prótese. Essas são as pacientes que eu tenho mais dificuldade. Então, eu acho que é o mais desafiador, porque ela fala, eu gosto do resultado, eu gosto da minha prótese, eu não retiraria se não fosse por essas questões. Então, essa é uma paciente que tem que conversar bastante. E uma coisa que o William falou, você também falou, sobre isso, né? Você já teve um boom há 10 anos, colocou bastante prótese, então a gente está pegando essa onda de entre 10 e 15 anos, e realmente, ou tem contratura, ou tem alguma coisa, ou passou muito tempo, o paciente quer retirar, mas eu acho que é uma área que se abriu, é uma área que sempre existiu. Eu fiz a minha residência, né? Você deve ter feito também, não é nenhuma novidade, entendeu? Todo mundo fez, mas aumentou bastante, e aumentou porque os pacientes descobriram que é possível, né? Então muitos pacientes vêm e falam assim, olha, eu nunca quis minha prótese, quando eu reduzi minha mama, o médico me falou para colocar prótese, eu aceitei, porque ele falou, ele é o médico, mas nunca quis pôr, nunca me identifiquei, e minha filha estava vendo o Instagram e viu que é possível retirar, elas não sabem. Então, é uma área que se abriu. Então, eu acho que essa demanda sempre teve, na verdade. É que agora essa demanda vai de encontro com a maior informação, né, e a possibilidade, a identificação melhor de que é uma cirurgia possível, sim, de ser feita. Perfeito, Ricardo, isso mesmo. Muitas vezes se questiona, fala isso, os cirurgiões não estão atualizados a respeito. Essas informações, William, de sintomas relacionados ao silicone, doença do colágeno, gel bleeding, essas são informações novas? Isso acontece há 1, 2, 3 anos se descobriu isso? Não. A gente sabe que, na verdade, a suspeita, né, de associação do silicone ao desenvolvimento de algumas doenças autoimunes, isso é uma suspeita já que remonta à década de 80. Até mesmo a moratória do silicone nos Estados Unidos foi por causa disso, né? Tudo bem, o que eu acho? Existem pacientes, sim. Eu atendi essa semana uma paciente que desenvolveu artrite reumatoide 8 meses depois de colocar uma prótese. Então, você acaba tentando analisar uma causa-consequência e com a ajuda do reumatologista você acha uma relação. Não quer dizer que a prótese vá sumir com uma doença autoimune, né? Não é bem isso. Mas a gente tem que entender qual que é o papel da prótese na vida daquela paciente. Igual você falou, Raider, lá da máquina do tempo atrás. Eu sempre começo minha consulta. Por que você colocou a prótese? Né? E por que você quer tirar? O Ricardo muito bem falou, é uma opção. É uma opção da paciente. Da mesma maneira que ela optou por pôr, ela tem a opção de tirar. Cabe a nós, como médico dessas pacientes, orientar, principalmente com relação ao resultado estético. Porque, assim, suspeita de associação com doença autoimune, relatos de caso, síndrome ásia, isso tem se falado mais atualmente, mas é algo que já se suspeita há muito tempo. Mas sim, é uma coisa que é menos falada, porque
o que que é mais fácil, né? Querendo ou não, vender um carro mostrando os defeitos ou as qualidades. Então, eu acho que as regras têm que ser cada vez mais claras. Isso, independente da cirurgia, né? Se for uma blefaroplastia, eu falo, olha, pode ficar com ectrópio. Se for uma face, você pode ficar com paralisia facial. Então, essas informações que hoje chegam de maneira muito mais fácil para os pacientes, talvez nós, como os médicos, temos que nos adaptar a essa realidade. De deixar cada vez mais claro todos os riscos e benefícios de uma cirurgia. Isso é algo que a gente aprende bastante na residência, né, em que a gente fala muito mais dos problemas, das complicações, dos riscos, até pelo volume de pacientes que a gente atende e a forma com que as coisas precisam ser explicadas muito claramente, mas é algo que a gente vê que aos poucos essas informações vão ficando cada vez mais curtas. E conversando com alguns colegas, e até com pacientes, principalmente com pacientes, eu costumo perguntar como foi a consulta, se foi explicado, e todos falam, não, ninguém me falou nada, ninguém me falou que nada podia acontecer. Mas quanto tempo durou a consulta? Não, foi uma consulta de 15 minutos. Em 15 minutos, realmente não tem como falar nada disso. Então, eu entendo o ponto de vista dos pacientes, dou total razão para paciente que fala assim, mas eu não fui informada que isso pudesse acontecer. E não é porque o cirurgião não sabia. Isso é fato. Porque essas informações, como o William comentou aqui, elas já são antigas. Os estudos já foram feitos várias vezes e refeitos. Muitas vezes com desfechos dizendo que não há relação. Tanto é que até hoje as próteses ainda são usadas e são autorizadas. Mas ainda que você não tenha plena certeza, é dever do cirurgião, é dever do médico informar o paciente. Então, o que eu sinto, e até queria escutar a tua opinião sobre isso, Ricardo, como que as pacientes chegam, como você falou, né, no início ali da conversa, o William também falou sobre isso, quando você começa a conversa com a paciente, como que a paciente fala para você? Assim, normalmente ela veio de um outro cirurgião, procurou, às vezes até nem procura, mas a maioria procurou o seu cirurgião inicial. Que tipo de informação elas te trazem da primeira consulta, da consulta com o cirurgião? Então, isso que você falou, Raido, ocorre bastante mesmo. A grande maioria, elas passam com o cirurgião que colocou implante no instrumento. Então, elas passam com ela. E elas falam isso abertamente no consultório. Elas falam que passaram com o cirurgião que as operaram. O cirurgião normalmente desanima, né? Então, às vezes, foca muito no resultado estético, diz que não vai ficar bom, que a opinião dele não retiraria, que é controverso, e de fato mas, ou seja, é aquela questão de vender, ou seja, você vende o carro falando dos defeitos ou as qualidades, ou seja, é o enfoque que o cirurgião dá, e acaba não colhendo, acaba não ouvindo. Então elas passam e retornam disso, falam assim, olha, o cirurgião falou que eu ia ficar com o peito de Índia, que não era para operar, que isso é coisa da minha cabeça, que é para eu procurar uma psiquiatra. Não todos, né, óbvio. Tem muitos que realmente abolem, operam e fazem a cirurgia. Mas alguns falam isso. Então, ou seja, tem uma informação, já tem uma ideia pré-concebida e às vezes tem que mudar, ou seja, às vezes tem que sair daquela sua zona de conforto, daquilo que você já sabe. A medicina, ou seja, a carreira do médico é muito longa, né, de 30, 40 anos, quanta coisa que não vai mudar ao longo da carreira. Então você tem que estar sempre estudando, ou seja, se adaptando às condições, né, ao que vai aparecendo. Eu vi que tem alguns colegas aqui que estão assistindo e a maior parte dos colegas, tá, eu vejo que assim, muitas pacientes também estão relatando assim, que foram foram ofendidas mesmo por alguns médicos da forma com que elas relataram os sintomas e foram taxadas de loucas e que não tinha nada disso e olha, para os colegas que estão assistindo, pelo amor de Deus, né? É um troço que não tem cabimento você não ter empatia pela paciente, não demonstrar afeto, não pelo menos escutar. Por mais que você ache que você não acredite que possa ter relação com a prótese, mas pelo menos você escuta a paciente. Pode ser que ela está tendo uma outra coisa, pode ser que ela está tendo fibromialgia, pode ser que ela tenha depressão realmente, pode ser que ela tenha qualquer outro tipo de doença, mas é obrigação do médico
independente se é cirurgião plástico ou não, ouvir a paciente. É para isso que a gente foi treinado, para ouvir o paciente, para acolher e para tratar. E se não cabe a nós, ao cirurgião, ou quem está atendendo fazer o tratamento, você encaminha para quem deve. Mas peito de índia, peito caído, peito de velho, vai parecer homem, peito de homem, masculinizada, masculinizada. Isso é coisa bizarra, isso não tem o menor cabimento. Porque se há 20 anos atrás uma paniquete era uma referência de beleza, hoje não é. Hoje não é. O tamanho da mama de 20 anos atrás era muito maior do que hoje. Então eu vou falar que hoje as mulheres são masculinizadas por isso, vou falar que o peito é caído, o peito é de índio, vou falar que é alguma atriz famosa que é referência de beleza hoje. Então, há 20 anos atrás não era, mas isso vai mudar de novo. E se o cirurgião plástico realmente se envolve com o que a gente fala que é bonito, o que é beleza, com harmonia corporal, no mínimo ele tem noção de que o que é bonito hoje, daqui a 10 anos, provavelmente vai ser diferente. Você tem notado isso também, esse tipo das pacientes chegarem com esse tipo de queixa a respeito das consultas anteriores, né, William? Isso é muito frequente, né? Na verdade, até um colega, uma vez conversando, falou, na verdade, quando a gente fala em explante, a gente talvez tenha que desconstruir um pouco o conceito de padrão de beleza de mama que a gente aprende durante a residência, durante a nossa formação, né? Porque sim, a formação do cirurgião plástico envolve muito a questão do embelezamento das mamas com as próteses. Mas quem disse que uma mama não pode ser bonita sem a prótese, né? Eu falo para vocês que tem pacientes que têm um resultado abaixo do esperado, digamos assim. A gente se frustra, né? Quer pôr um pouquinho mais de gordura, quer, enfim, achar uma maneira de melhorar o resultado estético. Mas eu confesso para vocês que essas pacientes, mesmo com resultado estético talvez não tão bom assim, estão felizes. Porque, na verdade, o que é bonito para mim é diferente do que é bonito para vocês. E cada um sabe o que é bonito para si. Na verdade, cabe a gente deixar isso claro. Olha, eu acho que vai ficar assim, eu acho que vai ficar assado, tem o risco de ter uma retração, tem o risco de ter uma flacidez. Se para aquela paciente, naquele momento da vida dela, ter a flacidez e não ter a prótese é mais importante, ela vai ficar feliz com a mama flácida. Com certeza, a questão de peito de índia, peito como é que é? De filtro de café, parece uma meia murcha, um coador de café, mama masculinizada, ovo frito, vou ficar reta como um homem. Ou então, uma chegou e falou assim, o médico perguntou para mim se meu marido sabia disso, porque meu marido não ia querer mais me querer. Então, coisas assim que de uma falta total de empatia, né? É claro, gente, pelo amor de Deus, não vamos generalizar. Eu acredito que grande parte dos cirurgiões plásticos acolhem as pacientes, mas é claro que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente, de maneira inconsciente, impondo os nossos valores, os nossos gostos, acabam ofendendo algumas pacientes, né? E isso é interessante porque vale não só para o explante, mas para qualquer outra coisa. Para uma paciente que veio procurando, querendo, não, eu só quero tirar aqui um pouquinho, nós vamos fazer uma lipo HD de cima e embaixo. Não, eu quero botar uma prótese pequena. Não, nós vamos botar 450. É a mesma coisa. Não, olha, se não botar 400 não vai ficar bom. Ninguém vai te querer. Não vai botar um decote, não vai ficar assim com o peitão. Isso é bizarro, mas infelizmente isso acontece. E concordo com você, William, é que isso é tão estigmatizado que parece que é todo mundo assim, todos os cirurgiões plásticos assim. Isso realmente não é verdade, a gente sabe que isso é exceção. Então, não tenham medo, não coloquem todos os cirurgiões plásticos num bolo achando que todo mundo faz da mesma forma, isso não é verdade. Não ficou satisfeito com a consulta? Vai com outro. Não gostou de uma roupa? Procura outra loja. Não foi bem atendido no restaurante, você vai em outro e tá tudo bem, sem problema. A gente tá um pouquinho atrasado aqui no nosso programa, eu vou pular aqui uma parte, vamos tentar responder algumas perguntas que estão vindo aqui, e eu vou para uma que acho que talvez a mais frequente de todas, sempre que tem live, por que o explante é mais caro do que o implante? Ricardo, começa contigo. Bom, o implante somente é uma cirurgia que é mais rápida, né? Demanda, não é tecnicamente, não demanda, é tecnicamente mais fácil de fazer, né? Então, o explante, com reconstrução ou sem, na minha prática, eu acho que na maioria dos colegas que eu conversei, a curva de aprendizado é mais longa, né? Então, é um pouco técnico, mas demora mais para você
saber dissecar, achar o plano, tirar somente a cápsula sem tirar tecido mamário, saber em quais pacientes que pode haver retração ou não, quais pacientes que uma técnica de mastopexia. Mastopexia é a cirurgia que levanta a mama, né? Então, quais decisões? Então, demora um pouco mais. Todos os cirurgiões têm uma base muito boa de mama, né? De cirurgias de mama, mas o explante ele é tecnicamente mais difícil e tem eu até vi assim, logo no começo, tem casos que é mais difícil ainda, por exemplo, teve umas perguntas logo no começo, por exemplo, debaixo do músculo, né? Tem um músculo aqui que chama músculo peitoral. Então, tem uma opção de colocar prótese atrás desse músculo. Nesse caso é mais difícil, porque muitas vezes a cápsula, que é aquela pele que se forma em torno da prótese, ela pode se grudar nas costelas e fica mais difícil, pode aumentar os riscos. Então, basicamente é isso. Demora mais tempo. As internações costumam ser mais caras, né, porque você usa mais tempo de centro cirúrgico. E é uma cirurgia que é tecnicamente mais difícil, na minha opinião. Uhum. Eu vou fazer alguns comentários e depois eu pedi para o William mais uma outra parte. Para vocês terem uma ideia, o tempo de sala, o tempo de centro cirúrgico, que você está deitado na maca operando, é a parte mais cara de uma cirurgia, disparado. Muita gente fala assim, mas não é a mesma internação, não é o mesmo hospital, não é a mesma anestesia, mas é que o tempo e o número de material, a quantidade de material que é usado numa cirurgia é o que faz ela ser mais cara. Então, 1 hora de cirurgia não é igual fazer 1 mais 1 vira 2. É muito mais material e é muito mais caro 2 horas de cirurgia do que eu fazer uma cirurgia e depois mais uma cirurgia, tá? Isso é só para ter uma ideia. Agora, William, a gente pode ter uma gama grande de opções de cirurgias, porque depende muito do caso da paciente. Eu vou aproveitar que tem uma paciente que está perguntando bastante aqui sobre ela tem 60 anos, se ela tem mais ou menos risco, quais são os riscos, e isso já é um dos pontos também que se considera sobre valor também, porque claro, o risco cirúrgico também ele vai ser considerado no valor de uma cirurgia, como o Ricardo falou, por exemplo, de uma submuscular. Na verdade, quanto maior o tempo de cirurgia, maior o custo, né? Aquela história, doutor, vamos aproveitar que eu já estou anestesiado e vamos fazer uma lipo do corpo inteiro, vamos aproveitar e vamos, né? Muito cuidado com esses vamos aproveitar, porque eu vejo que também muitas pacientes que, doutora, eu fui fazer o abdômen, daí eu aproveitei e coloquei a prótese. E na verdade eu nem queria ter colocado a prótese. Então, eu falo, às vezes a gente está perdendo o foco. O teu foco é tirar e fazer uma lipoescultura. Qual que é o teu objetivo, né? Então, o valor é proporcional ao tempo de cirurgia, tempo de trabalho do cirurgião plástico, da equipe dele. Então, consequentemente, o explante sim acaba sendo uma cirurgia tecnicamente mais delicada, né? Que tem aí os seus vamos dizer assim, desafios ali de descolar uma cápsula da costela, de quem sabe fazer um pneumotórax. Então, querendo ou não, é uma cirurgia que tem um potencial um pouco maior de risco. Por exemplo, hematoma. Hematoma, eu tive muito mais hematoma na minha vida pós-explante do que pós-prótese, por exemplo, né? Porque tem uma área descolada grande, existe um descolamento, uma agressão aos tecidos maior. Então, consequentemente, acaba sendo uma cirurgia mais onerosa. Uhum. Vamos fazer um bate-volta aqui. Sempre, às vezes, nunca. E essa aqui são aquelas doídas mesmo, que é para gerar controvérsia mesmo. Ricardo e William, mastopexia. Sempre, às vezes ou nunca? Às vezes. Sim, ou seja, depende, né? Então, cada cirurgião tem a sua abordagem, né, Dr. William, Heidel, mas em linhas gerais, a mastopexia a gente coloca quando a mama está flácida, no jargão médico é ptose, ou seja, ela está caída. E retirando a prótese, provavelmente isso vai acentuar mais. A prótese ela preenche, né? Então ela corrige parcialmente essa queda. Uhum. Então, em linhas gerais, a mastopexia nas mamas caídas, naquelas mamas que são finas e têm volume adequado, pode ser somente explante. Uhum. E aí eu vou fazer aqui um adendo, que é muitas pacientes que estão assim com 10, 12 anos depois da prótese, já tiveram 1 ou 2 filhos, falam assim, minha mama caiu por causa da prótese. Não, sua mama caiu porque passaram 10, 12 anos, porque você teve filhos, sua mama aumentou, diminuiu, mesmo se não tivesse prótese isso também aconteceria.
Ah, mas daí eu vou tirar a prótese e a mama, eu vou fazer o explante e a mama vai ficar caída. Sim, é um corpo diferente, né? Agora é onde a gente vai começar a alinhar expectativa da parte estética, que é a segunda pergunta mais comum. Afinal de contas, como que fica depois que eu tiro a prótese? O que normalmente eu explico é tudo que a gente queria quando a gente colocou a prótese, e naquele momento fazia sentido, né? Por isso eu brinco com essa história da máquina do tempo, que era volume, consistência e contorno, a gente vai diminuir. A mastopexia ela vai ajudar a posicionar. E aí, William, eu vou te jogar já para o próximo item, que é lipoenxertia. Sempre, às vezes, nunca. Eu acho a lipoenxertia uma técnica extremamente interessante, principalmente em reconstrução de mama, que é algo que a gente já utiliza há muito tempo. Tem os seus riscos, como qualquer outra cirurgia. Muitas pacientes ficam aflitas com a possibilidade de cisto oleoso, com o que essa gordura pode acontecer, o que pode acontecer com essa gordura em médio e longo prazo. Eu acho uma técnica muito interessante, porém não é necessária em todos os casos. Eu gosto muito, principalmente em correção de retração pós-explante. Muitas pacientes perguntam, doutor, é melhor pôr lipoenxertia já ou depois? Se a gente tiver a oportunidade de pôr depois, bom, mas muitas vezes a gente não tem e tenta resolver tudo de uma vez, né? Eu acho a lipoenxertia um procedimento extremamente versátil, mas que não deve ser utilizado em todas as pacientes. Ricardo? Mesma coisa, concordo com o William. Então, a lipoenxertia, ela não te dá resultados tão previsíveis, né? Quando você faz uma mastopexia, que é o famoso pedículo, que todo mundo está falando, é uma coisa técnica, mas o pedículo é uma parte da glândula que tem um vaso conhecido. Então, ou seja, o volume dele não vai alterar tanto. E a lipoenxertia tem uma grande absorção, na verdade é morte dessa célula de gordura, que é variável, mas em torno de 50% ou mais. Então, isso dá um ingrediente de imprevisibilidade muito grande, né? Pode absorver mais de uma mama do que na outra, pode dar esses cistos oleosos, né? Que é benigno, mas incomoda. Então, ele ou seja, ele é uma opção, ou seja, ele é interessante, né? É um instrumento a mais, principalmente de contorno, que é usado há muito tempo, reconstrução de mama, né? Como ele falou em retração, aquelas radiodermatites, né? Que usava muito. Mas a paciente tem que saber que não é, e isso eu acho que é o principal, não é um substituto à prótese, ou seja, a conta que se faz não é essa. Eu tenho 200 ml de prótese, eu vou tirar, colocar 200 ml de gordura, tá tudo certo. Não, a conta não é essa, porque essas 200 ml de Infelizmente, gordura... não é. Não é. Essas 200 ml de gordura vai absorver, e a gordura é um elemento diferente do silicone. O silicone, ou seja, é um material inerte, ele consegue dar projeção, você coloca, não é absorvido, ele te dá cole, ao passo que a gordura não, é um resultado mais natural, não vai dar a mesma projeção, não vai dar o mesmo colo, mas é uma opção muito interessante que os cirurgiões têm usado cada vez mais. Eu vou aproveitar aqui que veio bastante pergunta, vi que teve um pouco de confusão ali sobre mastopexia, sobre pedículo, sobre retalho. A mastopexia, ela envolve sempre um pedículo. Pode ser um pedículo superior, pode ser um inferior. O que é o tal do pedículo? Parte da glândula, a mastopexia, ela envolve a gente fazer cirurgia na pele, ajuste da pele, mas também ajuste e reposicionamento da glândula, da parte interna, por onde boa parte do sangue está circulando. Com o passar dos anos, com ou sem a prótese, o tecido mamário ele vai ficando mais fino, mais atrófico, mais fraco. Então, quando a gente faz esse tipo de cirurgia, ela tem riscos diferentes do da prótese da mama, como ele falou. A gente tem um pouco mais de chance de sangramento, mas o principal é que a gente, uma vez que corta a pele, corta o tecido, vai ter menor circulação de sangue, e se não chega sangue suficiente para alguma área da pele ou veios da glândula, ela pode ter a morte da pele, que é o que a gente chama de necrose. Então, diferente da cirurgia de prótese, que a chance de uma necrose é mínima ou praticamente inexistente, na mastopexia a gente tem uma chance um pouco maior, mas ela ainda é pequena, mesmo assim é pequena. Agora, se eu tenho uma mama muito caída, com um volume de uma prótese muito grande, essa chance é maior. Se a mama é menor, se a prótese é menor, essa chance também vai ser menor. Há situações, é raro, mas há situações em que a gente pode fazer a cirurgia em 2 tempos, que dependendo do grau de contratura, às vezes o paciente tem, ou se a prótese está rompida, que também pode acontecer,
é uma situação em que pode ser só feito o explante e, num segundo tempo, fazer uma mastopexia ou uma lipoenxertia. Quero ouvir a opinião de vocês dois sobre essa questão de fazer cirurgia em 2 tempos. O que você acha, William? Eu acho ótimo, na verdade, né? Se a gente tem a oportunidade de ter um segundo momento para poder fazer uma correção de cicatriz, uma correção de, às vezes, uma orelha que fica, e até mesmo corrigir alguma irregularidade com a lipoenxertia, eu acho excelente. Mas muitas vezes a paciente que mora em outra cidade ou então em outro país não tem essa oportunidade. Então a gente tem que tentar achar a melhor maneira que tente resolver, né, de uma vez só. Eu particularmente acho que, se possível, quanto menos, melhor. Mas não é toda paciente em que a gente apenas o explante vai trazer um bom resultado estético. Claro, assim como vocês, assim como a paciente, a gente tem uma expectativa de resultado estético. Mas eu confesso que eu falo para os pacientes, além do resultado estético, o que mais me preocupa é você se arrepender de ter retirado. Porque aí vai querer por outra, o ciclo vai recomeçar e talvez a gente nunca vai estar satisfeito, nem eu, nem você. Então, eu acho a lipoenxertia um procedimento muito bom, mas não para todas as pacientes. E também não sempre junto com o explante, porque a área para você lipoenxertar, ela é menor. Eu, particularmente, eu respondo fazendo a pergunta. Eu, particularmente, não uso lipoenxertia submuscular. Vocês utilizam? Não, eu não. Eu tento colocar subcutâneo, na verdade, eu nem ponho na glândula. Ah, mas falando, só para arrematar, então, nos casos que tem indicação, existe um mundo ideal e um mundo possível, né? O ideal, a gente sabe disso, seria fazer o explante, no segundo momento fazer a lipoenxertia, daí fazer mais uma sessão de lipoenxertia, e isso, nas sequências de mamas, é mais fácil, ou seja, o convênio está pagando internação, o convênio faz, e o resultado realmente é melhor, né? Fazer a lipoenxertia em outro tempo, separado do explante. Mas isso não é possível, ou seja, são tempos de recuperações, é o gasto, entendeu? Então a gente faz o que é possível, que muitas vezes é fazer no mesmo tempo. Acho que tudo isso depende do alinhamento, da expectativa com o resultado. E que aí leva para a terceira pergunta mais frequente, que é como que vai ficar. Bom, aí tudo depende, dentro do que a gente já conversou e todo mundo falou aqui, depende de aonde você quer chegar. Afinal de contas, se você não quer mais a prótese, lembrar de novo, volume, forma e semelhança. A lipoenxertia, como o Ricardo falou, não vai substituir o que é a prótese. O que é a lipoenxertia? Por que a gente está falando isso? E muitas pessoas estão perguntando quais são os riscos. Eu já falei da mastopexia, acho que ficou claro ali o que é o pedículo, tá? É dentro da mama. Mastopexia sem pedículo, ela existe, é a mastopexia que na prática é só na pele. O pedículo, não tentem aprofundar muito, porque isso é bem técnico, tá? Não é o que vai interferir na cirurgia de vocês. Então, realmente não tem por que aprofundar isso aí, não. Eu não quero fazer ou não fazer pedículo. Não, é a mastopexia na prática que importa. A lipoenxertia são 2 procedimentos. Um que é a coleta da gordura, que é uma lipoaspiração, que existe várias formas de ser feita, e normalmente a gente vai tirar uma porção de gordura, um volume que seja suficiente para fazer a lipoenxertia. Como o Ricardo falou, uma parte da gordura vai ser perdida no processo, na própria coleta, e uma parte vai ser absorvida. E aí muita gente fala, doutor, você vai absorver metade, 20, 30, 40%, então bota mais. Não funciona assim. Seria ótimo se funcionasse assim. Mas é muito parecido com a gente fazer uma plantação. Se você pegar uma semente e plantar uma árvore ali num vasinho, que tem água, sol, nutriente, terra, espaço, vai crescer uma árvore. Se você botar 10 mil sementes no mesmo espaço, não vai ter nutriente, sol, água, terra para todas elas e a gente perde tudo. Então, colocar mais não é solução. No caso em que a gente precisa de muito mais volume e que o objetivo é volume de mama, é algo como o Ricardo falou, que é para ser feito em etapas seriadas, em intervalos de 6 meses, 1 ano, para que tenha um processo inicial que absorva uma parte e a gente vai progredindo, tentando dar um volume maior. Mas, de novo, se o seu objetivo for volume, contorno e consistência, tirando a prótese, não é isso que a gente vai ter no fim das contas. Vou para a próxima polêmica. Dreno, sempre, às vezes ou nunca. William. Eu sempre. Te conto que, na verdade, quando eu comecei a fazer explante lá em 2017, eu não usava de rotina e chegou um momento em 2018 em que eu tive muito hematoma. Assim,
Foi uma sequência de ter tido assim uns 4 casos por mês. Aí eu parei tudo, comecei a rever o que eu poderia fazer para melhorar. Adotei um checklist, nesse checklist inclui dreno, inclui um curativo compressivo com alguns rolinhos de chumaços, inclui aumento da pressão no intraoperatório antes da hemostasia, manobra do borracheiro em prótese explante submuscular. Então, depois disso, eu adoto o dreno como rotina. Acredito que seja algo incômodo para o paciente, muitos pacientes passam até mal na hora da retirada, mas eu entendo que comigo, na minha prática, fez a diferença. Hoje, estou revendo a possibilidade de ficar dreno, em parceria com as minhas fisioterapeutas, de fazer um taping bem compressivo na tentativa de evitar o dreno, mas isso é um passo adiante. Agora a gente está fazendo o taping com dreno e vendo se o dreno diminui o débito. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. William, você está usando o Portovac ou o Penrose? Portovac migrando para o Blake. O Blake acrescenta aí um pouquinho de custo, mas o conforto é absurdamente maior, assim. Então, eu estou tentando migrar para o Blake, mas estou tentando negociar a questão de custo mesmo. Ricardo, e o dreno? A minha história foi muito parecida com a do William. Então, no começo, eu achava que eu podia fazer uma triagem dos pacientes, ou seja, aquelas que vão só explantar, põe dreno. Aquelas que dependentes, se vão explantar com mastopexia debaixo do músculo, também coloco o dreno. E naquelas que eu explantava e fazia mastopexia, quando a prótese era subglandular, eu não colocava. Mas também tive muito hematoma, daí eu falei assim, quer saber, eu vou fazer um protocolo, fazer igual para todo mundo. Daí eu coloco o dreno, eu coloco o dublê, que eu acho que é mais confortável mesmo, mas isso vai do pacote do hospital, é mais caro. Eu ponho compressa, ponho a sutiã normal, deixo curativo por 2 a 3 dias e retiro esse dreno entre 3 e 7 dias. Então, eu estou fazendo igual para todo mundo. Dreno para todo mundo, faço biópsia da cápsula. Então, eu padronizei. Porque mesmo que o dreno não evite hematoma, ele evita uma mama ficar mais macia, ter menos equimose, é o roxo, fica menos roxo. Que seja 30 ml em 5 dias já é um volume considerável. Então, pelo desconforto que a paciente sente, é aceitável colocar o dreno, os benefícios superam. Isso que você falou é importante, né, Ricardo? O dreno, ele está ali para tirar líquido. Ele não está ali para garantir que não tenha um hematoma, porque isso pode acontecer. Na verdade, ele vai diagnosticar mais cedo, mais fácil, né? Mas para tirar o líquido. E também, se evitando que tenha mais líquido acumulado, se diminui também o processo inflamatório. O taping, que o William citou, também gosto muito, é muito bom, eu uso em praticamente todas as cirurgias de mama, com prótese, sem prótese, reconstrução, lipo, qualquer cirurgia eu tenho usado, e ele é muito bom, ele é fantástico mesmo, gosto, tenho uma equipe de físio excelente. Não dreno todo mundo, o meu é às vezes, como vocês, fui e voltei nos drenos, fui no Blake, fui pro Portovac, no momento estou no Penrose, e com uma experiência boa, tá? Mas nas pacientes que eu faço mastopexia, mesmo com a lipoenxertia, e que eu tenho uma cápsula que eu digo, aquela cápsula que a gente sabe que é assim, mais sadia, menos doente, né, acho que seria melhor, aquela cápsula que não está tão endurecida, que não tem uma contratura tão grande, essas pacientes eu tenho deixado sem dreno e tem sido bom. Entre o Penrose e o Blake, eu prefiro o Blake. Agora, alguns pacientes têm muito desconforto em relação a transportar, carregar e tudo mais. Então, dependendo do que eu sinto de cada paciente, eu tenho adaptado entre o Penrose e o Blake. Vamos então para a próxima reabilitação. Essa aqui é bem difícil, porque depende muito do que o paciente vai fazer, né? Se vai fazer mastopexia, se vai ter lipoenxertia, se vai ter uma lipo maior ou menor para coletar mais ou menos gordura, né, conforme a necessidade dela. Mas, em média, quanto tempo vocês reabilitam, por exemplo, para movimentar os braços, para dirigir e para atividade física? Esses 3 itens. Bom, cada cirurgião tem sua experiência. Se é só explante, eu digo que fica 2 semanas de repouso dos braços. Após 2 semanas pode começar a levantar o braço, atividades da rotina, dirigir, e depois de um mês voltar à atividade física mais intensa. Se é explante com mastopexia, esse tempo passa para 3 semanas e retorna à atividade física entre 1 mês e meio e 2 meses. E uso de sutiã por 2 meses. Muito parecido, Ricardo. Na verdade, é 15 dias sem levantar o braço,
Eu falo aí uns 20 dias para dirigir, para voltar à atividade física aí sem peso no braço, uns 30 dias, mas aquela que às vezes faz ali uma refixação do peitoral, às vezes um pouquinho mais de tempo, em média 45, 60 dias. Modelador, 24 horas por dia no primeiro mês, segundo mês só para dormir, e no terceiro mês meio que à vontade. Então é muito parecido. Gosto muito do taping também, Heidel. Recomendo drenagem pós-operatória. Áreas de lipoenxertia tento manipular o menos possível, né? Mas, via de regra, é algo muito parecido com o que vocês falaram. Perfeito. O meu também, geralmente, eu vou liberar, dirigir entre 7 e 15 dias, depende do carro, depende da cirurgia, atividade física. Eu gosto que o paciente reinicie algum tipo de atividade, e geralmente é caminhada, nada que suba a frequência cardíaca ou que o paciente sue. Caminhada no dia, tá? Sim. A perna tem que mexer. Aquela... Acordou, tá Perfeito, perfeito. Claro, porque esse é o item número 1 para a gente evitar trombose, é o paciente se movimentar, né? Aquele negócio de qualquer cirurgia, seja botar prótese, tirar prótese, silicone, lipo, não importa, tem que se mexer. Mas o que eu digo de caminhada é caminhar mesmo. 30 minutos de caminhada direto como um exercício, sem subir muito a frequência cardíaca, geralmente libera a partir de 15, 30 dias de exercícios que não façam força por no tórax e costas, mais intensos a partir de 60 dias e também sutiã, os primeiros 30 dias o cirúrgico, até completar 3 meses, algum sutiã, não necessariamente o cirúrgico. E aí eu vou fazer um adendo sobre isso. Aqui não tem certo e errado. Meu cirurgião mandou eu usar 6 meses. Segue as orientações dele. Meu cirurgião disse que com 1 semana eu podia mexer o braço. Segue a orientação dele. Aqui não tem certo e errado. Não tem trabalho científico que mostre que um está certo, o outro está errado. Essa é a experiência de cada um. A meia, vou aproveitar o embalo da meia ali. A meia geralmente eu recomendo desde 5, 7 dias e o uso da meia depende de características de cada paciente. A meia, Ricardo e William. 5 a 7 dias. O mais importante é caminhar, melhora inchaço, tem muito paciente que fica constipado, melhora também a constipação, é caminhar. Eu sempre rodo um score de Caprini do pré-operatório para ver ali fator de risco e porcentagem de TEV, TEP. Eu falo um mês. Eu falo assim, ó, já tive paciente, tive um caso pós-explante de TEP não, TVP. O paciente usou meia durante 30 dias, bota pneumática, Lexane por 7 dias, de acordo com o Caprini, e no 20º dia do pós-operatório fez uma TVP. Então, olha assim, uma coisa que me tira de mim, cara, é pensar numa paciente fazer uma TVP ou TEP após uma cirurgia. É claro que é possível, mas eu tenho pavor de pensar que isso pode acontecer. Imagina uma cirurgia, querendo ou não, estética, levando uma embolia pulmonar, a gente sabe que existe, sabe dos riscos, então eu 30 dias e cobro e encho o saco das pacientes para elas continuarem usando essa meia. Eu acho que eu deveria usar essa meia todo dia e não uso, mas enfim. Todo cirurgião, né? Qualquer pessoa que fique muito tempo sentada ou parada na mesma posição deveria usar meia, né? Isso é a recomendação da cirurgia vascular, então usem meia, tá? Usem meia elástica. Que mais aqui? Essa é aquela pergunta agora para botar fogo mesmo. Alguns pacientes perguntaram também no início, é contra o silicone? É a favor do silicone? Usa silicone ou não usa silicone? Chegou um paciente no seu consultório, William, doutor William, eu quero aumentar a minha mama, eu quero ter mais contorno, eu quero que o colo fique mais redondinho, aquilo que você falou, eu quero passar o protetor. Você ainda indica silicone na tua prática em cirurgias primárias, cirurgia inicial em quem quer aumentar a mama ou não? E a mesma pergunta para você, Ricardo. Hoje eu abandonei a prótese na cirurgia estética. Admito a importância da prótese, não foi só por fazer explante. Eu tive alguns dissabores usando próteses. Eu tive um caso emblemático na minha carreira, isso foi em março de 2019. Uma paciente que fez mastopexia com prótese, a prótese perdeu, ficou com uma ferida enorme na mama. Tratei por essa paciente por 1 ano e ainda é minha paciente, mas não quer pôr prótese. Tive outros casos também de contratura precoce, de eritema, de prótese rodar com 3 meses. Então, assim, absolutamente não sou contra, mas hoje não utilizo mais prótese na minha prática de cirurgia estética. Isso me gerou alguns
né, essa declaração pública assim, me gerou algum conflito com os colegas, mas isso é uma escolha minha, não representa uma posição de uma sociedade, muito menos da população de cirurgiões plásticos. Querendo ou não, hoje eu faço mais explante, hoje mais de 90% dos meus pacientes é explante, não vi muito mais sentido usar prótese na minha prática de estética. Na reparadora, muitas vezes a gente usa, mas é claro que se for possível uma reconstrução com retalho autólogo, TRAN microcirúrgico, que é uma rotina que a gente faz, tenho sempre preferência para retalhos autólogos. A minha lei é muito parecida com a do William. Então, eu também não demonizo. A silicone tem a sua utilidade. É uma prótese a mais estudada, né, na área médica. Mas, naturalmente, pela minha filosofia, eu sempre preferi resultados que não precisassem colocar prótese. Isso, assim, desde 2010, assim, quando acabou a residência. Então, foi da filosofia. Não demonizo, eu coloco cada vez menos. A gente acaba o consultório, você molda o consultório de certa forma, né? Então, os pacientes que me procuram, já me procuram ou para explante ou para face, que eu gosto de fazer bastante também. Então, ano passado deve ter posto 2 ou 3, mas cada vez menos. E o importante é dar todas as informações. Eu falo, parece até que eu estou vendendo contra, mas eu falo tudo. Contratura, do linfoma, que não é vitalício, mas cada vez menos. Uhum. Perfeito. Na minha prática, eu uso prótese de silicone sim, eu trabalho com reconstrução de mama por câncer. A microcirurgia aqui em Florianópolis ela é bem restrita, a gente tem uma dificuldade grande em relação a ela. Uso os retalhos também em reconstrução, quando necessário, os retalhos que a gente chama de autólogos, que é você usar a pele, gordura, músculo das costas ou do abdômen, exatamente como vocês falaram. Depende muito das características do seu consultório mesmo. Tem cirurgião, por exemplo, o Ricardo faz face, eu não faço mais face, não faço mais cirurgia de nariz. Então, dependendo do tipo de consultório que cada um constrói, às vezes dá essa impressão, exatamente como ele falou. Parece que o Dr. William ele é contra a prótese de silicone porque ele só faz explante. Não, mas é porque ele tem uma demanda maior sobre isso. E, olha, dentro da cirurgia plástica, a gente tem literalmente cirurgias do cabelo ao pé. E é difícil a gente conseguir fazer tudo dentro do nosso consultório. É normal que ali, mais ou menos quando você vai tendo 10 anos de prática, você vai direcionando o seu consultório, em que você faz mais lipoaspiração e não faz tanta cirurgia de mama, faz mais fácil, faz nariz. Então isso é habitual. Nenhum de nós três aqui está assinando uma carta contra o silicone, contra a prótese de silicone. Eu vejo que tem algumas pacientes aqui que falaram assim, mas eu sou feliz com a prótese, eu não sabia, e agora tenho que tirar, não tenho que tirar? Não, se você é feliz com a prótese... Eu tenho pacientes também que eu coloquei prótese, estão felizes, perguntam até, doutor, eu preciso tirar. Eu tenho funcionárias minhas que têm prótese, não colocaram comigo, mas doutor, eu preciso tirar a prótese para trabalhar com o senhor? Eu falei, claro que não. Cada um seja feliz da sua maneira, né? Eu acho que o que o Ricardo falou é verdade, a gente vai moldando o consultório, né? Hoje na minha prática é bastante explante. Nariz também já desisti, Heidel, porque... tenho alguns narizes, tenho alguns retoques de narizes, então é claro que o pessoal pergunta, doutor, mas só você é especialista em explante? Não existe, né, uma especialidade à parte, na verdade existe aquilo que a gente faz mais, que a gente tem mais intimidade, mais tranquilidade. Hoje, se vier um nariz para mim, eu chamo meu amigo lá, o doutor Ivan, que vai operar comigo, ou então encaminho o paciente para ele para a gente operar junto. Agora, ir contra, sou contra lipo HD, sou contra lipo LED, sou contra prótese, sou contra prótese glútea, não é bem assim, né? Eu acho que a gente tem uma rotina, por exemplo, microcirurgia. Hoje a gente fez uma reconstrução de cabeça e pescoço com microcirurgia. Para mim é muito tranquilo uma microcirurgia, mas eu sei que na prática muitas pessoas acabam não fazendo. Perfeito, é isso mesmo. E você falou uma coisa importante, né, William, sobre especialista em explante. Não existe especialista em explante, existe cirurgião plástico. E todo cirurgião plástico, na sua formação, já retirou prótese. Por contratura, por infecção, por seroma, por qualquer outro motivo, e mesmo por doença do silicone. A diferença é que talvez na prática dele não seja uma cirurgia que ele se dedique tanto, exatamente como a gente falou. Tem cirurgião que faz lipo, tem cirurgião que faz nariz, tem cirurgião que não faz. E tá tudo bem. E se aquele cirurgião não faz, você procura um outro. E vamos adiante.
Algumas pacientes perguntaram aqui sobre os sintomas. A gente teria que fazer uma live inteira explicando sobre os sintomas. Eles estão aí. Eu vi que tem várias meninas aqui dos grupos de apoio. Tem vários relatos sobre isso. E aí eu vou fazer uma ponderação muito importante sobre os sintomas. O William também comentou sobre isso, o Ricardo também, de eles serem subjetivos. É importante que você consulte com o cirurgião. Não precisa ser, mas é só vocês três, só tem consulta para daqui 3 meses, 4 meses, faz consulta à distância. É importante que você consulte com um médico, que ele ouça, né? Não é só atender, é entender os teus sintomas, para ver se você não pode estar tendo algum outro tipo de condição, algum tipo de doença que não necessariamente seja relacionada ao silicone. Isso é muito importante, porque a gente consegue, às vezes, como eu falei, né, o perfil das minhas pacientes geralmente são mães que têm 1 ou 2 filhos, ali na fase dos 3, 4 anos de idade. Olha, dormir mal, alteração de sono, fadiga, dores articulares. Olha, eu sou pai, minhas filhas acordam várias vezes durante a noite, eu sinto tudo isso. Então eu poderia dizer que eu tenho doença de silicone? Não. Mas é isso que é importante você estar numa consulta com o médico, para ele poder conversar contigo, entender o que realmente você está sentindo. Cuidado quando a gente pega a lista dos sintomas. Olha, se a gente aplicar essa lista de sintomas, 90% das pessoas vão sentir pelo menos 3 ou 4 sintomas que estão ali. E isso é o suficiente para a gente fazer o diagnóstico. Por isso que a gente está mencionando aqui para vocês, que é bastante difícil a gente dar esse diagnóstico. Você tem doença do silicone, você tem síndromiase. Infelizmente não existem exames específicos ainda que apontem exatamente como tem, como é o caso do linfoma. Não tem um exame que a gente faça que comprove esses sintomas. Mas, acima de tudo, é entender o que está sentindo, como você se vê com a mama, com a prótese, sem a prótese, e disso a gente vai traçar uma estratégia, um plano, se vai ter lipoexertia, se vai ter mastopexia, se vai tirar a prótese, se vai ficar sem nada, se vai passar e depois mudar. E aí eu vou tentar direcionar aqui para a minha última pergunta para vocês, que é sobre como que fica as pacientes de vocês depois de 6 meses, depois de 1 ano. O William até comentou um pouco sobre a paciente se arrepender depois. Como que ficam em relação aos sintomas, quando vocês têm uma suspeita forte? Não aquela paciente que, eu quero tirar porque eu não gosto mais de prótese, mas eu não sinto nada. Aquela paciente que tem uma suspeita de sintomas relacionados à prótese de silicone, depois de tirar, como que elas ficam no acompanhamento? 6 meses, 1 ano, em questão arrependimento do ponto de vista estético. Como que tem sido para vocês? Começa por você, Ricardo. Então, tem alguns cenários, né? Isso já é bem estudado. Então, tem aqueles casos em que os sintomas melhoram em quase sua totalidade e por longo prazo, isso por mais de 1 ano. Tem aqueles casos que os sintomas melhoram parcialmente, mas também a longo prazo. Tem os casos que é a lua de mel, né, a honeymoon, que os sintomas melhoram por algum tempo, por 6 meses, normalmente menos de 1 ano, e depois voltam, tem uma recidiva. E tem os casos que os sintomas não melhoram em nenhum momento. Então tem esses cenários, né? Na minha prática, e isso é uma coisa que você sempre pergunta, nossa, Ricardo, você está tirando tanto prótese, fazendo explante, os pacientes voltaram já para colocar prótese? Eu não tive nenhuma paciente voltou, pelo menos não colocou prótese comigo, pode ter colocado com um colega, mas não colocaram. Eu, né, e vocês certamente, a gente conversa muito, então eu tento entender as razões. Se tem uma coisa cirúrgica, é mais fácil. Tem contratura, tem seroma, mas se é paciente que já teve filho, que os motivos pelos quais ela fez colocar prótese não estão mais lá, eu converso bastante para entender e ela ter esse compromisso com a retirada. Então eu falo que você, paciente, tem que estar comprometido com a cirurgia, né? É uma cirurgia que é diferente de uma estética, de colocar prótese. Então você tem que ter compromisso com o resultado, ou seja, você quer uma outra forma, é um período de aceitação também que eu falo. Então, eu não tive, ou pelo menos não do meu conhecimento. Você sabe que eu acho que uma palavra que define o explante é o autoconhecimento. A paciente chega um momento da vida que ela se conhece o suficiente para entender que a prótese não precisa mais fazer parte da vida dela, né? Existem pacientes que melhoram após o explante? Existem.
Quer dizer que todas vão melhorar? Claro que não. Arrependimento também não tive. Apesar de ter lido um editorial do Rod Horwick, que ele citou que 50% das pacientes se arrependeram em colocar uma nova prótese dentro de 2 anos, isso não acontece na prática. Eu faço explante já há 4 anos e eu não tive nenhuma. Não é porque eu, o Ricardo ou o Raidel somos melhores que alguém, mas talvez porque a gente retirou a prótese de quem realmente tinha perfil para ficar sem a prótese, né? Eu vejo isso algumas vezes no consultório. Uma vez, para mim, foi o auge, uma paciente de 26 anos, com as mamas satisfeitas com as próteses, havia colocado as próteses há 2 anos, e falou assim: doutor, eu vi na internet que meu cabelo está caindo, meu olho está seco por causa da minha prótese. Então eu quero tirar, mas se eu não gostar, no que vem eu coloco outra. Pronto, defini a paciente que não tem perfil algum para retirar a prótese, né? Então a paciente também às vezes tem que tentar entender qual é o valor da prótese para ela. E ela conseguindo ter esse conhecimento, esse autoconhecimento da importância da prótese para ela, às vezes ela pode ter 50 sintomas, mas ela vai ainda manter aquela prótese porque de alguma maneira aquilo é muito importante para a vida dela. Então ter essa consciência corporal, psicológica é fundamental no processo de escolha de tirar a prótese. Resultado estético, uma vez me perguntaram: doutor, alguma mama de paciente do senhor ficou deformada? Algumas. Mas por incrível que pareça, algumas dessas pacientes ficaram mesmo assim muito felizes e satisfeitas, mesmo com as mamas de certa maneira deformadas. Esse tudo que vocês falaram é absolutamente de acordo, né? É o que a gente tem visto nos consultórios. E acho que talvez aqui já vamos encaminhando para o final. Vamos ver se a gente consegue responder algumas perguntas ali do chat, né? Tem um monte de pergunta ali, mais os que estão aparecendo aqui. Mas acima de tudo, é quando você toma uma decisão por uma cirurgia, vale para uma lipoaspiração, vale para colocar, vale para tirar a prótese. Quais são os motivos que você está fazendo essa cirurgia? E sempre pensar aonde você quer chegar. É muito comum uma paciente falar assim: eu quero tirar a prótese, eu quero fazer o explante porque eu quero fazer o explante. Esse é o meio, isso não é onde você quer chegar. Eu quero colocar uma prótese de 350 ml. Aonde você quer chegar? Vale para tudo. Não procure o meio, procure o fim. Quem vai dizer o meio vai ser a gente, junto com a paciente, entendendo, ouvindo. Para quê? Se você lá atrás colocou a prótese e hoje se arrepende, de novo, lembra o exercício da máquina do tempo? Para que você não faça a mesma coisa. Então, talvez a gente tenha justamente essa experiência de pouco arrependimento, ou não ter arrependimento. Acho melhor a gente falar pouco, né? Porque dependendo do paciente foi em outro cirurgião, que é muito comum às vezes acontecer em qualquer cirurgia, né? Fui lá com o Dr. Raidel, tirou a prótese, ficou uma porcaria, agora eu quero botar de novo. E a doença do silicone? Não quero mais nem saber disso. Não duvido que isso não possa acontecer. Mas é interessante, se você tem esse tipo de arrependimento, eu botei a prótese e me arrependi. Então agora, quando for tirar, da mesma forma, quando eu faço qualquer cirurgia, eu sempre tenho 2 consultas, que é não só para ver os exames, o paciente voltar, mas para ter certeza que é aquilo que ela está procurando e que ela entendeu o resultado aonde ela vai chegar, que é o que a gente chama de alinhamento da expectativa. Isso é muito importante para quem vai explantar. Talvez por isso que a gente tem essa experiência de pacientes não se arrependerem, poucas se arrependerem. Então, é muito importante o apoio nessa hora da família, da equipe médica, do cirurgião, de outras pacientes, da experiência. Vocês estão vendo aqui um monte de gente comentando aqui como é a sua experiência. Isso é fundamental e é ótimo que a gente tenha esse tipo. Não se sintam pressionadas. Eventualmente, você foi na consulta, está na dúvida, lembra daqueles 3 perfis que eu falei, né? Pacientes que querem tirar porque querem tirar a prótese, não querem mais e não têm sintoma. Outras que estão em dúvidas e as que realmente têm os sintomas. É bem importante a gente tentar caracterizar isso para saber aonde quer chegar. Certo, gente, vamos ver se a gente toca algumas perguntas aqui. Não? Já estamos indo bem além do nosso programado. Teve uma paciente que perguntou sobre deficiência física, que não consegue caminhar, se a gente tem essa experiência. Meia bota de compressão pneumática, talvez a bota de compressão pneumática seja uma opção, mas isso tem que ser avaliado talvez com avaliação vascular prévia, fazer um ultrassom, talvez discutir aí com mais alguém. William, perda de sensibilidade com a cirurgia de explante.
Já tive principalmente ao redor da mastopexia, que pode acontecer, né? Existe também pacientes que às vezes no corte, na região do explante pelo suco também pode haver. Qualquer corte em qualquer área do corpo pode levar a uma alteração da sensibilidade, que pode ser para mais sensível, para menos sensível, geralmente é algo temporário, porém pode ser algo definitivo. Então, assim como a cicatriz muitas vezes é algo pouco previsível, a questão da sensibilidade também é pouco previsível. Também já vi casos de pacientes voltarem a ter mais sensibilidades após o explante. Então, é algo que, infelizmente, a gente não tem como prever. Uhum. Ricardo, teve algumas perguntas que foram sobre glúteo. Vale para o glúteo o que a gente conversou aqui? Eu já fui estudar e eu não consegui, eu não tenho experiência. Então, minha experiência é zero. As próteses de glúteo que eu coloquei foram na residência, eu nunca gostei do resultado, assim, na minha vida após a residência, nunca coloquei. Então, em teoria, sim, pode dar, é um corpo estranho, né, tá lá, mas eu não tenho experiência, eu não sei como se retira, se tem cápsula, eu não tenho experiência, eu não sei dizer. É engraçado porque também há uma procura agora, uma demanda por explante de prótese glútea. Confesso que eu também nunca retirei, porém tecnicamente é mais ou menos parecido. Tem cápsula, tem cápsula. A questão é que é uma cápsula intramuscular que pode estar aderido a estruturas nobres como artéria e veias glúteas e nervo esquiático. Então, assim, é algo extremamente perigoso fazer uma capsulectomia completa. Mas eu acho que uma cauterização da cápsula e drenagem e lipinxertia acho plenamente possível. Aqui vai ser uma pergunta um pouquinho mais difícil, mas vamos lá. Ricardo, vou aumentar essa pergunta. Ela é síndrome de Hashimoto, pode ser um dos sintomas da Ásia. Vamos botar aqui como doenças autoimunes. Outras doenças autoimunes. O ponto inicial de dificuldade para a gente saber se o paciente já teria sintomas em função da doença autoimune ou se teria relação, se poderia ser desencadeado. Como que vocês lidam com essa questão quando a gente sabe que a paciente tem uma doença autoimune? Já, né? Vai fazer o explante. Já tem uma doença autoimune. E agora? Em doenças já consolidadas... Consolidar. Tem Hashimoto, sim. tem artrite reumatoide... Estudos... Qual a expectativa em relação assim, faço o explante, e aí? Esses sintomas vão melhorar, não vão melhorar? Então, os estudos falam que em doenças autoimunes ou reumáticas consolidadas, a melhor dos sintomas, ela pode não ocorrer, ela é mais difícil que ocorra. Então, não se sabe se foi um gatilho, se foi a causa, tem estudos controversos. O desenho desses estudos é muito difícil de fazer. O estudo ideal seria um estudo de coorte, que a gente chama, ou seja, pegar muita paciente, acompanhar por 20 anos, um grupo com prótese e outro sem prótese. Mas olha o gasto, né? Olha o dinheiro para fazer isso tudo, não vai ter. Então, essa resposta talvez a gente nunca tenha. Mas os estudos falam que, nesses casos, com doença consolidada, é mais difícil que haja melhora. Deixa eu emendar para você, William. Tem que fazer ressonância antes de explantar? É tua rotina fazer ressonância? Eu peço, Raidel, porque planejamento, a questão de planejamento cirúrgico eu acho bem importante. Às vezes aquela paciente que tem uma flacidez, na ressonância mostra que não tem pedículo inferior para você fazer um retalho de base torácica, a paciente que não tem indicação de fazer um retalho, o pedículo, né, que elas falam para modelar a mama. Ou então aquela paciente que tem uma prótese rompida, eu já sei que a cirurgia vai ser um pouco mais desafiadora. Então, hoje eu peço de rotina, mas não que seja uma obrigação. Algumas pacientes não querem fazer, ou então algumas pacientes optam por não realizar, pelo menos uma ecografia a gente sempre solicita. Mas a ressonância me ajuda muito na questão de planejamento cirúrgico. Eu vou pegar uma pergunta aqui, não sei se vocês vão responder, se é da rotina de vocês. Vocês usam algum tipo de... o que vocês explicam para o paciente sobre assim, como que pode ficar o resultado? Vocês usam algum tipo de simulador? É porque eu uso, tá? Depois eu falo sobre a minha experiência com isso. Simulação, fotos de antes e depois, como que vocês dão essa expectativa de como fica para o paciente? Eu tenho alguns moldes, né, em que eu tento estimar o volume atual, subtrair o volume da prótese e achar o molde equivalente de como vai ficar.
Além disso, claro, eu tenho ali alguns casos em que eu mostro muitos resultados com resultado estético pobre para preparar essa paciente para um resultado desfavorável, mas também, claro, que existem resultados estéticos bons. Geralmente eu verifico ali se é o caso de apenas explante, se é o caso de mastopexia, se é uma mama que tem bastante tecido, se é uma mama que tem pouco tecido, e de acordo com o perfil de cada paciente, a gente tem alguns exemplos que a gente acaba mostrando. Uhum. E você, Eu, Ricardo? eu, eu tenho esse programa também de simulação, eu não costumo usar. Isso vai da prática de cada um. Eu converso bem, eu mostro fotos, tem alguns casos, no consultório eu mostro as fotos. Eu digo que pode se assemelhar àquilo, mas mais do que passar de fato como vai ser, é entender. Eu acho importante o compromisso que a paciente tem, ou seja, porque o resultado pode não ir de encontro com a expectativa dela, mas se ela tem compromisso, se ela está comprometida com a cirurgia, ela entende a questão, ou seja, os riscos, normalmente é uma paciente que não vai se arrepender. Uhum. Eu não usava, eu passei a usar o simulador, eu uso um scanner que faz a leitura da paciente, do tórax, né, e a gente consegue estimar o volume e fazer uma simulação. Eu não usava, mas eu passei a usar justamente por essa insegurança das pacientes, principalmente daquelas que estão naquele grupo intermediário. Então, eu tenho tido uma boa experiência, tem sido interessante, mas acima de tudo, é interessante a gente deixar bem explicado sobre evolução. Mesmo quando a gente coloca uma prótese, mesmo quando a gente faz uma lipoenxertia, tem que entender que ninguém sai de uma cirurgia pronta. É um processo lento, é um processo de pelo menos 6 meses, independente da cirurgia que você esteja fazendo. Isso é o mais importante, que você deve estar com a cabeça muito tranquila, tendo o resultado sempre pensando a longo prazo, tá? Nunca a curto prazo. E quanto mais você tiver ansiosa pelo resultado estético, mais você tem que se preparar, trabalhar a sua cabeça para isso. Vamos lá para uma parte bem polêmica, está aqui. Existem estudos científicos de longo prazo que comprovam a segurança dos silicones? Essa eu vou fazer uma introdução antes de escutar a opinião de vocês. Sempre quando a gente fala de estudo científico, a gente vai abrir uma discussão que é muito mais filosófica do que técnica, em que a gente vai escutar opiniões do tipo as pesquisas são compradas. Todas as pesquisas são compradas, 100% delas são parciais. 100% das pesquisas são parciais. Por quê? Porque imagina eu estudar por 30 anos uma coisa, Dr. Haider, 30 anos, a minha vida inteira técnica, eu estudei uma coisa e eu chegar numa conclusão, depois de 30 anos, que nada do que eu fiz valeu a pena, que simplesmente não serviu para nada aquela informação. Eu não preciso nem ganhar dinheiro a respeito disso, mas só pelo meu esforço, então eu já teria esse viés. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, na pesquisa do Schoenfeld sobre síndrome ásia, ele teve que fazer 2 artigos de retratação, em que ele forçou a barra para garantir aquilo que ele estava falando. E não foi verdade, tanto que ele teve que pedir desculpa sobre isso. Ele teve que voltar atrás. E é dificílimo para um pesquisador você chegar numa conclusão diferente da que você gostaria ou que você imaginava. Por isso o Ricardo falou sobre o corte, por isso as pesquisas são tão difíceis para serem feitas especialmente na cirurgia plástica. William, bom, a gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso. Um absurdo, estou ouvindo, um desrespeito ao pesquisador, o senhor falou agora? Não, não é, tanto que ele mesmo assina sobre esse pedido de desculpas, tá? Essa é uma parte que é uma questão científica. Sim, tem muito laboratório que pesquisa, que faz a sua própria pesquisa com o desejo do resultado final. A gente sabe disso, todo mundo sabe. Existe daí como você reproduzir as pesquisas. E uma coisa que é fundamental em qualquer pesquisa é que ela seja reprodutível em um outro lugar, por um outro pesquisador. Isso é básico, senão nunca vai ser validada uma pesquisa. Significa que toda pesquisa precisa passar por esse aval. É assim que são feitos os exames, é assim que são feitos os remédios. Não adianta uma pessoa só chegar numa conclusão. Tá? Isso é muito importante mesmo. Ricardo, o que você acha sobre os estudos, o que a gente tem até agora?
Então, o que tem que deixar claro é que não há nenhum prótese, órtese médico que é 100% seguro. Não existe, nada na vida é. Então, quando se faz um carro, quando faz airbag, ou seja, tudo, você trabalha com o percentual aceitável de segurança. Ou seja, na vida real, é o que os engenheiros da NASA falavam. Ou seja, eu queria ter um parafuso que não quebrasse nunca. Mas a vida real, ou seja, o lugar que eu vivo, os parafusos quebram. Então, eu tenho que lidar com qual a chance desse parafuso quebrar. Mesma coisa para prótese. Prótese não é 100% seguro. Nada é. Mas ela tem que ser segura o suficiente para que seja usada numa população grande que tenha a menor quantidade de problemas. Então, lógico, ela vai ter problemas. Teve-se estudos, todo estudo pode ser criticado, e isso é bom, tem que ser mesmo, é assim que se progride na ciência. Então, a FDA, a Anvisa, são órgãos sérios, né? Ou seja, então, nesses estudos, até depois que teve a moratória lá nos Estados Unidos, eles identificaram que tem um percentual de risco, mas que, no entendimento deles, é o suficiente para que seja liberado, como qualquer outro equipamento médico que seja liberado para a população. Então, lógico, você pode entrar nas controvérsias, mas isso é algo de órgão, ou seja, quando se fala isso, tem que pensar em política de saúde, ou seja, em termos de população, não naquela pessoa que teve. Aquela pessoa que teve é 100%, ou seja, ela teve o problema. Mas você tem que pensar em termos populacionais. William, e os estudos? Sua opinião sobre o que a gente tem de estudos? Eu acho que o impacto dos estudos, de uma maneira geral, em cirurgia plástica são bem fracos, né? Até mesmo pela questão do N estudado, dessa análise não ser muito aprofundada e reprodutível. Eu não aprecio, geralmente nas aulas de congresso, que o professor ou o palestrante fala assim, quando em minhas mãos, na minha experiência. Isso, ou seja, isso não é nada reprodutível. Então, muita pesquisa em cirurgia plástica, até mesmo na Plastic, que é uma revista de maior impacto na nossa área, a gente vê que a metodologia ela deixa muito a desejar. Então, estudos com uma boa metodologia, prospectivos, randomizados, como é que a gente vai fazer um estudo randomizado em cirurgia plástica, né? Duplo cego, enfim. A gente sabe que a metodologia dos estudos em cirurgia plástica deixam bastante a desejar. Então, eu acho que a partir daí, pensando na parcialidade, pensando também que, querendo ou não, nenhuma prótese é segura, é bem isso. Sobre essa questão do FDA, tem uma frase que está nesse relatório, ele é bem importante mesmo, tem muita informação ali. Muitas vezes a gente usa só informações que são fragmentadas, né? Por exemplo, uma das frases que tem ali fala que, e como cirurgião plástico é interessante escutar isso, mas como cidadão eu acho bem ruim saber disso. Está escrito lá, provavelmente silicone é o material médico mais pesquisado de todos os tempos. Cara, com tanta doença, com tanta coisa muito mais importante, a gente tem investido tanto tempo, dinheiro, energia com a prótese de silicone. Olha, como cidadão, eu gostaria que tivesse investido isso muito mais em outras coisas. Mas isso está no relatório do FDA, que é o mesmo relatório que fala sobre o box warning, as orientações que você tem que ter sobre a LCL, que é o linfoma, sobre doença do silicone, sobre tudo isso. E essas informações, elas já constavam. Recentemente, eu achei lá na clínica um livretinho de uma das empresas, que ele é data de 2016. E nele tem as mesmas orientações sobre gel bleeding, sobre doenças do sistema conjuntivo, sobre doenças autoimunes. Todas as orientações já estavam no livretinho dessa empresa, que é a bula, né, da prótese. Então, o que a gente está querendo falar aqui sobre essa questão dos estudos? Todos os estudos, eles sempre têm algum grau de parcialidade. Essa é a parte difícil. Sempre há um interesse por trás, que seja o interesse do pesquisador, que seja o interesse de um laboratório. Cabe aí ao cirurgião e à evolução da medicina, e por isso que a gente fala que medicina é a ciência de verdades transitórias. Muitas das coisas que a gente fez há 10 anos atrás não se faz mais hoje, são absolutamente erradas. Das próteses de silicone, muito já se pesquisou. A gente já foi para frente, a gente já voltou, está a favor, está contra, causa, não causa. E o importante é que continue sempre sendo pesquisado. Nunca vai ser passado uma regra e falada, daqui para frente não acontece mais nada.
Daqui para frente pode usar à vontade. Daqui para frente não pode usar mais. A gente está longe ainda desse posicionamento. Então, ter um posicionamento definitivo em ciência é uma coisa muito perigosa, tá? Muito perigosa. E vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Vamos adiante. Sintomas. Explante. Aqui a gente já respondeu algumas. Enxertar a gordura, também já falamos sobre isso. Exames. Reumato deu tudo ok. Diz que não tinha nada. Depende. Deixa eu botar essa daqui. Agora não foi. Mas era um comentário de uma paciente falando que assim, eu fiz todos os exames e não tinha nada. Posso ter a doença ainda? Acho que vai naquilo que a gente conversou sobre os sintomas, né? Sobre conversar com o paciente, sobre ouvir o paciente, né? Com certeza. A gente vê na prática uma melhora desses sintomas, né? Agora, garantir que ela vai melhorar de maneira definitiva, depois de tantos meses, tantos % da queda de cabelo, isso é muito difícil, né? Então, até uma vez uma repórter me perguntou assim, doutor, mas por que as mulheres estão agora querendo tirar as próteses? Eu falei, com certeza ela queria falar por causa da doença de silicone. Eu falei, não, na verdade é porque elas não querem mais ter as próteses na vida delas. Então, seja por questão de sintomas, seja por questão estética, seja porque não se adaptou à prótese, seja porque ela está velha e ela não quer trocar, enfim, são inúmeros motivos. Mas a partir do momento que aquela paciente entende que ela não precisa mais da prótese, ela não quer mais a prótese na vida dela, ela é uma paciente candidata ao explante, né? Uhum. Vamos nessa. Acho que vamos para as considerações finais, que a gente já estourou muito mais o nosso tempo. Ricardo, o que você deixa aí de mensagem final aí? Acho que é isso que as pacientes estão fazendo, ou seja, buscando informação, passando por profissionais, procurando alguém que as acolha. Ou seja, tem profissionais que vão acolher. E não estou falando nós três, tem centenas, ou seja, tem muitos, entendeu? Então, é procurar alguém que as ouça, que acolha, mas que sempre tenha o fiel, ou seja, sempre que seja embasado em ciência. Então, nada é 100%. A ciência também pode errar, mas é o melhor que a gente tem. Né? A ciência é melhor do que uma opinião, é melhor do que um achismo, é melhor do que eu li em algum lugar, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que embasar na ciência, procurar um profissional que seja acolhido, e se informar. É isso que elas estão fazendo. Os pacientes, eu percebo que elas bem informadas, elas estão fazendo a parte dela. Então é isso, é se informar, considerar as razões pelo qual está procurando um explante e procurar um profissional que as acolhe. Perfeito. William? Eu acho que o meu recado é assim, da mesma maneira que a paciente tomou a decisão de colocar, e muitas delas de maneira impulsiva, eu espero que no momento que elas escolham retirar, que essa decisão seja muito bem embasada. Seja procurando um profissional que acolha, seja estudando um pouco mais sobre o assunto, e que a tomada de decisão seja uma decisão muito mais consciente para que não haja o arrependimento. É o meu maior medo do arrependimento, porque eu acho que não é que a prótese tem uma validade de bula, não é que a prótese vai fazer mal para todo mundo. Eu acho que a prótese tem uma validade, sim, na vida de cada paciente. E se aquela paciente, por algum motivo, entendeu que deu, está na hora de tirar. Por que não? É uma opção. Não é uma obrigatoriedade. Alguns pacientes chegam no consultório e falam, doutor, eu preciso tirar a prótese? Não. Na maioria das vezes, não. Claro, você quer tirar a prótese? Eu quero. Então, vamos em frente. Perfeito. Acima de tudo, o trabalho de cirurgião plástico é entender o que está passando dentro da paciente para a gente fazer o alinhamento com o que está aqui fora. Então, nem todo mundo precisa colocar prótese. Se não está alinhado com a tua expectativa, você não precisa pôr prótese. Da mesma forma, se você não quer tirar a prótese, você não é obrigado a tirar a prótese. Não existe prótese para sempre, não existe prótese vitalícia, não existe mama que não cai. Isso não existe, nunca vai acontecer, tá? Não existe nada que seja definitivo na nossa vida. O que a gente foi hoje, no início da live, a gente já não é agora no final. A gente vai estar em constante evolução.
Então, estudem, as informações estão aí. A gente está aqui à disposição para ajudar a tirar as dúvidas. Tem muita informação, a gente precisa organizar elas, mesmo para a gente é muita informação. Então, a gente trabalha em equipe, a gente vai entre nós, assim, evoluindo sempre, trocando as nossas experiências, e isso que a gente está fazendo aqui, ouvindo a um ao outro, é extremamente importante para que a gente possa subir sempre um degrauzinho a mais no nosso conhecimento. E os grupos, como colocaram aqui, eles são bem importantes, porque tem muita informação ali também, e graças a vocês, provavelmente, é muito mais importante por vocês que as informações estão chegando, do que pelos próprios cirurgiões. Acho que da mesma forma que a gente não tem que ficar o tempo todo dando informação de tem que operar, tem que operar, tem que operar, parece que a gente está sempre atrás de uma coisa estética inalcançável, o que é muito ruim. A função do cirurgião plástico é justamente o contrário, é tirar o que está de externo, de influência externa, que você precisa operar, que você precisa do corpo tal, que você precisa da mama desse jeito, da roupa, do carro, dessa vida que você vê, principalmente nas redes sociais. Parece que você só precisa disso. E o que o cirurgião plástico tem que fazer? Tirar tudo isso, aí lá dentro de você e ver o que realmente está lá dentro e o que você precisa aqui fora. E se for uma cirurgia, tá tudo bem. E se não for uma cirurgia, melhor ainda. Gente, agradeço demais esses dois, são grandes amigos. Fico muito feliz de a gente ter conseguido conversar hoje, ter feito essa live. Vi aqui que tem um monte de gente, já muita pergunta que ficou para trás. Desculpa, acho que nós vamos ter que marcar outra. Quem sabe a gente bota mais um aqui, vamos em 4 aqui para evoluir um pouquinho mais. Obrigado a todo mundo, todos os pacientes que estiveram aqui mandando as perguntas. Desculpe para quem a gente não pôde responder. Tanto eu, quanto o Ricardo, quanto o William, a gente está à disposição. Vocês mandem suas perguntas, mandem os directs, procurem ter o máximo de informação, isso é fundamental. Não deu certo com um cirurgião, te tratou mal. Poxa, que pena, fico muito chateado com isso. Vai adiante que você vai ter, com certeza, um atendimento melhor. Joia? Beleza? Pessoal? Valeu, obrigado. Então, obrigado, Raio, obrigado, William. Um abraço. Valeu, cara. Até a Abraço, próxima. turma. Valeu. Boa noite.